A Polícia Federal disse que no primeiro trimestre desse ano teremos aí a resolução do caso Marielle. Veremos aí o que pode acontecer. Na semana passada teve a prisão de um dos que esteve envolvido no crime, que é um rapaz, um miliciano chamado Orelha, ligado à milícia do Adriano da Nóbrega, que era o chefe da milícia Escritório do Crime. Lembrando, a Marielle Franco foi assassinada pelo vizinho do Jair e do Carlos Bolsonaro, Rony Lessa. No carro em que ele estava, que ele atirou na Marielle, e no motorista dela, o Anderson, o carro foi dirigido por um outro miliciano dessa milícia aí, Escritório do Crime, chamado Elcio Queiroz. Ao entrar no condomínio Vivendas da Barra, onde também moravam Jair e Carlos Bolsonaro, o Elcio Queiroz disse na portaria, tá no livro ali de visitas à portaria, que ele ia para a casa 58, que era a casa do Bolsonaro, que ficava em frente à casa do assassino da Marielle. Depois, o Carlos Bolsonaro chegou aí na portaria a pegar os áudios ali, a manipular aquilo para dizer que não, olha, eu não estava ali naquele horário, tudo mais, só que ele acabou mostrando que ele estava assim no horário em que o motorista chegou. Pois bem, o que acontece é o seguinte, a investigação foi avançando, descobriram que os dois milicianos são dessa milícia. Essa milícia era chefiada pelo Adriano da Nóbrega, cuja mãe e a ex-esposa eram comparsas do Flávio Bolsonaro no crime das rachadinhas. Elas foram funcionárias fantasmas no gabinete do Flávio Bolsonaro, dinheiro público ali. O que aconteceu foi o seguinte, cada vez mais começou a se falar aí da família Bolsonaro ligada, a gente ligada a esse crime. Também foi ligado a esse crime um um desembargador do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, que é o Domingos Brazão, que é muito amigo da família Bolsonaro e que ele ao lado do Flávio Bolsonaro, foram os dois únicos deputados estaduais que votaram contra a CPI das milícias no Rio de Janeiro, 15 anos atrás. Pois bem, o que acontece é o seguinte, agora, a polícia está acabando a investigação, surge aí uma nova denúncia. Tem um advogado que foi torturado pelo Sérgio Moro e que passou a dar entrevistas aí, passou a mostrar provas contra o Sérgio Moro e já fez denúncias contra ele agora judicialmente, que é o Roberto Bertoldo. Para quem não está se lembrando, o Tony Garcia, que é um ex-deputado estadual lá do Paraná, ele fez inúmeras denúncias contra o Sérgio Moro, contra desembargadores do TRF4, denúncias de tortura e tudo mais. E quando o Tony Garcia fez essas denúncias numa live que eu posso dizer histórica no Brasil 247, com o Joaquim de Carvalho, muita gente desdenhou e falou, tá falando um monte de coisa, provar é difícil. Depois, o Tony Garcia provou absolutamente tudo o que ele falou. O Tony Garcia também citou muito o Roberto Bertoldo, que também foi torturado pelo Moro. O Bertoldo não queria falar, porém também falou ao Joaquim de Carvalho, e faz algumas semanas. E aí também mostrou algumas provas, mas as outras ele mostrará na justiça. Assim como o Tony Garcia. O Tony Garcia foi lá, não mostrou as provas e falou tudo aquilo. Falou, vou mostrar na justiça. Depois saiu no 247, depois no Globo News, o Globo News tentou aí roubar o furo de reportagem do Joaquim de Carvalho, o Globo News mostrou as provas, já estavam no STF, as provas todas do que falava o Tony Garcia. O Bertoldo a mesma coisa, então já veremos aí as provas já no STF, viu? Provas contra o Sérgio Moro. Entre as entrevistas que o Bertoldo dá, ele deu uma entrevista agora na revista Fórum, ontem. E nessa entrevista, começou-se a falar do caso Marielle. E aí ele disse o seguinte, olha, tem uma ex-deputada federal, que era muito amiga da família Bolsonaro, que disse o seguinte, ela me disse que quem mandou matar a Marielle foi o Carlos Bolsonaro. E ela disse que ela recebeu essa informação do general Santos Cruz. Para quem não está se lembrando, general Santos Cruz foi o ministro da Secretaria de Governo do governo Bolsonaro. Ele foi demitido em abril de 2019 depois de brigar justamente com o Carlos Bolsonaro. O Carlos começou uma fritura ao Santos Cruz nas redes sociais. O gabinete do ódio, que era comandado pelo Carlos, passou a atacar o general que era ministro do Bolsonaro, ministro da Secretaria de Governo, e o Santos Cruz acabou demitido logo depois. Isso foi em abril. Tá? Isso porque ele deu uma declaração dizendo que ele era a favor de regulamentar as redes sociais e de acabar com as fake news. Aí, mexeu, pegou bem na ferida do Carlos, acabar com as fake news? Não dá, né? Então o Carlos derrubou o Santos Cruz. Aí, diz o Roberto Bertoldo na Fórum o seguinte, essa ex-parlamentar, amiga da família Bolsonaro, disse que o Santos Cruz
disse a ela que era o Carlos Bolsonaro e que ela tem provas. Aí ele perguntou para ela, você tem provas? Tem. Bertoldo é muito próximo dessa parlamentar. E aí ele disse, olha, então você tem que fazer uma denúncia na justiça. Você tem provas, vai na justiça. Essa parlamentar disse que levou as provas ao então ministro Sérgio Moro. Ok. No dia seguinte, a parlamentar volta à casa do Bertoldo e ele fala, levou tudo pro Moro? E aí? E ela diz o seguinte, olha, eu não vou mais fazer nada, porque se o ministro da Justiça não tem coragem de investigar isso aí, eu é que não vou. Pois bem, sobre o Sérgio Moro, devemos lembrar, quando veio a a revelação de que o porteiro do condomínio Vivendas da Barra, ou seja, um senhor humilde porteiro, ele escreveu no livro do condomínio ali, no livro de entradas, lembre-se, todos os condomínios tem ali um livro, alguns tem em computador, outros são um livro mesmo, físico, de entradas. A maioria prefere usar o livro físico exatamente para não ter edição depois. Aí não tem como. E ali eles colocam, ó, entrou o carro tal, no horário tal, saiu no horário tal, placa tal, modelo tal, cor, tem alguns que colocam nome, tem outros que colocam mais detalhes de quem entrou, outros colocam menos, e depende aí do nível de segurança de cada condomínio. No Vivendas da Barra, tava ali carro Renault, placa tal, então estava a marca, a placa, o nome de quem entrava e vai onde? Casa 58. No depoimento ele falou que o Bolsonaro ia para Casa 58. O Sérgio Moro convocou, como ministro da Justiça, convocou o porteiro, mandou a Polícia Federal investigar o porteiro e o porteiro foi obrigado a mudar o depoimento na Polícia Federal. É isso aí que fez o Sérgio Moro, tá? Como ministro do Bolsonaro, relativo ao caso Marielle, tá? Espero muito que até o dia 31 desse mês a polícia... Olha, a gente não pode cobrar a polícia sobre prazo. A polícia tem que cumprir o prazo. Calma. Investigação demora. Muitas vezes demora mais do que esperado. Falaram que era até o final do ano passado, ó, teve delação, aí tem rumores de que o Rony Lessa também já delatou, aí até março. É capaz que demore mais, tá? Mas o importante é o seguinte, estão trabalhando. Eu espero que quando acabe a investigação, se for até o final de março, melhor ainda, e que falem aí o que aconteceu no caso desse porteiro, viu? Estranho, bem estranho o que fez o Sérgio Moro. Então, pela atitude do Sérgio Moro pública de ir lá aliciar o porteiro para mudar o depoimento, para anunciar que a polícia ia investigar o porteiro. O que o porteiro fez de errado? Pois bem, mas lembrando, o porteiro escreveu ali no livro de entrada do condomínio, o carro tal, placa tal vai para Casa 58, sem saber que era um assassino, sem saber que aquele carro ia matar a Marielle horas depois, então, quer dizer, fez o trabalho dele. Tá, então se o Sérgio Moro publicamente encobriu aí uma coisa que ligava diretamente à família Bolsonaro na investigação do caso Marielle, ou seja, o Bolsonaro entraria no rol de investigados já imediatamente, naquele momento. O que acontece? O que não faria o Sérgio Moro nos bastidores? Ele que era um ministro ao Bolsonaro que tentava mostrar lealdade de todas as maneiras. Eu lembro em agosto de 2019, o Bolsonaro estava para demitir o Moro, o Sérgio Moro rastejou para o Bolsonaro, fez de tudo. Olha, ele rastejou para o Bolsonaro de todas as maneiras possíveis. Pois bem, acabou que no fim se demitiu, tentou cair atirando e se deu mal. Depois rastejou de volta para o Bolsonaro para tentar, conseguiu, né, se eleger senador. Pois bem, o que acontece é o seguinte, a revista Fórum começou a investigar e diz que a ex-deputada federal é a Joyce Hasselmann. Joyce Hasselmann era, como disse o Bertoldo na entrevista, era amiga do Moro, muito amiga do Sérgio Moro. E a Joyce Hasselmann era muito amiga da família Bolsonaro. A Joyce Hasselmann dizia aí para o Bertoldo que ela tinha todas as provas de que era o Carlos Bolsonaro. Olha, tem cara de história de bolsominion isso. Eu tenho todas as provas, mas nunca mostrei, eu só mostrei para o Moro. É óbvio que o Moro vai negar. Alguém acha que o Sérgio Moro vai falar, sim, a Joyce mostrou sim as provas, mas eu preferi não investigar, eu cometi crime de prevaricação. Sim, eu sou aí cúmplice do mandante do... Não vai, né? É óbvio que não vai. O general Santos Cruz falou, não sei de nada disso. Então, o Bertoldo não citou a Joyce. A revista Fórum investigou e diz, a deputada trata-se da Joyce Hasselmann. Quem visitava o Bertoldo, quem era amiga do Moro, da família Bolsonaro, ali quem aí se encaixa no que falou ele é a Joyce Hasselmann. Pois bem, a Joyce não se pronunciou. A Joyce era inimiga da família Bolsonaro, desde do final de 2019 em diante, ela passou a ser inimiga da família Bolsonaro. Por quê? Porque ela era muito amiga do Sérgio Moro e da vertente lavajatista. Tem duas
extremas direitas no Brasil. Tem países que não tem nenhuma extrema direita, imagina que bom, o Brasil tem duas. Tem a extrema direita MBL, que é ligada ao lavajatismo e que sempre que pode faz dobradinha com Rede Globo, Folha e a imprensa brasileira. É uma extrema-direita limpinha e cheirosa, assim. E tem a extrema-direita que para a imprensa fede, que é a extrema-direita bolsonarista. Não para toda a imprensa, o Estadão gosta, boa parte aí da CNN gosta, ó, a parte do Paulo Guedes eles gostam, que é a parte bolsonarista. Tá, parte aí da imprensa gosta deles. A gente vê aí, até no Globo tem aí porta-vozes do Bolsonaro, tem portais aí tipo Metrópolis que também tem vários porta-vozes do Bolsonaro, mas enfim, são duas extremas direitas e essas duas brigam entre si. A Joyce Hasselman, por fazer parte desta aqui, junto com o General Santos Cruz e o Sérgio Moro, MBL, etc., ela passou a brigar com o Bolsonaro. Alguns pularam de cá para lá. A Carla Zambelli era mais ligada a esse grupo daqui e foi para o grupo bolsonarista. Pois bem, alguns vão por oportunismo, outros não. Pois bem, o que acontece é o seguinte, a Joyce falar, eu vou falar, a credibilidade da Joyce não é das maiores, não. Porém, o Carlos, isso é uma coisa notória, ou seja, sabe-se disso, é fato. O Carlos teve uma briga feia com a Marielle 3 semanas antes da morte dela. O Flávio Bolsonaro era ligado ao chefe da milícia que assassinou a Marielle. Eu mostrei aqui outro dia áudio, mostrei algumas vezes áudio do bicheiro, que foi quem contratou, a pessoa que contratou o assassino, ou seja, alguém que está indiretamente, pelo menos, envolvida no assassinato, segundo as revelações da Polícia Federal. Ele estava extremamente preocupado com o Bolsonaro, ele é amigo do Bolsonaro, estava preocupado, caramba, será que o Bolsonaro vai ser preso? Será que vão acusar o Bolsonaro e tudo mais, em coisas aí da milícia? Então você vê que tem muita coisa aí, é difícil falar desse caso sem falar de família Bolsonaro. Nós seguiremos aqui na luta, eu peço sua inscrição no canal e assim que tiver mais novidades, falo aqui.